Olá! Assim como neste gráfico do mini contrato futuro do 500, ES1, gráfico diário, quem opera no mercado futuro enfrenta uma realidade dura: os contratos têm data de vencimento. Se o contrato com vencimento mais próximo estiver mais barato do que o mais distante, estrutura de contango, cada rolagem acumula perdas. Exemplo: se você vende o contrato perto por US 5.000 e compra o mais distante por US 5.100, já nasce um prejuízo imediato de US 100. Hoje vamos aprender o conceito de base, os limites práticos do hedge e um checklist para o dia a dia. Entender isso deixa claro porque o mercado futuro é mais complexo do que o mercado à vista e como você pode se defender de prejuízos inesperados. Dê uma olhada no gráfico do contrato futuro de ouro, GC1, diário na tela. A base é o preço à vista menos o preço futuro. Por exemplo, como você pode ver direto no gráfico, existe uma diferença entre o contrato futuro de vencimento próximo e o de 6 meses à frente. Essa diferença é a base. Se o futuro estiver mais caro, temos uma base negativa. Por que isso acontece? Pense nisso como o aluguel de um imóvel. Manter ouro guardado por 6 meses gera custos de armazenamento, seguro e o custo de oportunidade de não usar esse dinheiro em outro lugar. Chamamos de contango a estrutura em que o contrato futuro é mais caro que o à vista, e de Bhagwardation quando ele é mais barato. Quem opera futuros precisa prever e gerenciar essa diferença. Olhe o contrato futuro de petróleo CL1, diário na tela. Observando a diferença de preço entre o vencimento próximo e o mais distante, o cenário comum é o contango, onde o contrato futuro longo é mais caro. Se você quiser manter sua posição em petróleo por 6 meses, precisa rolar o contrato antes do vencimento. Exemplo: vender o contrato próximo, preço A, e comprar o de daqui a 6 meses, preço A mais US 5. Essa diferença de US 5 é prejuízo na hora. Se daqui a 6 meses o mercado acalmar e o contrato voltar ao preço inicial, você já pagou o US 5 por barril. Para um contrato 100 barris vezes o US 5, são US 500 de prejuízo. Isso é o custo de rolagem. Se isso se repetir todo mês, o prejuízo acumulado pesa bastante. Quanto mais forte o contango no ativo, mais o trader precisa engolir prejuízos constantes. Olhe o gráfico do mini índice NQ1, diário na tela. Fazer hedge significa assumir uma posição contrária para travar perdas. Exemplo: se você comprou ações listadas no índice no mercado à vista, você vende futuros do para se proteger do risco de queda. Mas em situações extremas, o hedge falha. No pânico da Covid em março de 2020, o disparou até 82. Os fundos tentaram comprar opções de venda, put na queda, mas as ordens de venda simplesmente sumiram. No mercado onde só sobram compradores, o prêmio explode. Quem tentou se proteger teve que pagar de 3 a 5 vezes o custo planejado do hedge e, em casos piores, ficou sem proteção e levou todo o prejuízo. Lição: o hedge só funciona em mercados normais. Em cenários extremos, quedas bruscas, choques geopolíticos, seca de liquidez, o seguro fica caríssimo ou impossível justamente quando você mais precisa dele. Esteja sempre preparado com caixa para cobrir a hora em que o seguro falhar. Olhe o gráfico do contrato futuro de cobre, HG1, diário na tela. Operações que buscam lucro explorando a diferença de preço entre o vencimento próximo e o distante são chamadas de basis trading, negociação de base. Exemplo: se o Bhagwardation está forte, você compra o vencimento próximo e vende o distante. Na teoria, o lucro vem desse spread. Exemplo: se a diferença entre o contrato próximo é de US 10 e o distante é de US 5, dá para embolsar esses US 5 de lucro. Mas na vida real há custos, taxa de corretagem de ida e volta entre o US 200 e o US 400 por giro, juros do capital, centenas de dólares no período em que estiver posicionado, e variação do book de ofertas, o spread encolhe com o tempo. Para o investidor pessoa física, a soma desses custos facilmente ultrapassa o lucro esperado de US 500.
A negociação de base só compensa para grandes instituições com taxas supernegociadas ou para quem faz hedge e realmente guarda o ativo fisicamente. Pessoa física precisa montar uma planilha detalhada, colocar os custos na ponta do lápis e comparar com o ganho antes de decidir qualquer coisa. Antes de começar a operar no mercado futuro, verifique estes 10 pontos anotando tudo no papel. O exemplo abaixo toma como base o mini contrato futuro do 500, ES1. Vencimento. Falta mais de D14 para o vencimento do contrato mais próximo? Perda de rolagem. Contrato próximo menos contrato distante, multiplicação multiplicador igual perda de rolagem esperada. Corretagem. Taxa de corretagem de ida e volta multiplicação período de detenção igual custo total. Volatilidade. Compare a volatilidade histórica, VH, com a volatilidade implícita sexta, para julgar se o hedge de opções está caro ou barato. Spread do book. Diferença entre bid e ask do contrato mais próximo. Notícias e geopolítica. Confira o calendário econômico da semana, FONC, CPI, etc. Folga de caixa, em relação ao aporte de margem extra para o pior cenário. Tamanho da posição. Expõe apenas de 2 a 5 do capital ao risco. Defina regras de rolagem e hedge com antecedência, quando rolar, onde fazer o hedge. Preparação psicológica. O compromisso de não vender em pânico mesmo em situações extremas. Se você checar esses 10 itens antes de cada operação, poderá evitar 70 das perdas inesperadas. Resumindo com o contrato de ouro na tela GC1. Gráfico diário à base é um fenômeno natural, e o contango cobra um custo todo mês, como uma taxa de armazenagem. O hedge funciona em mercados normais, mas em situações extremas, quedas bruscas, choques de oferta ou falta de liquidez, o prêmio do seguro dispara ou se torna inviável. Os contratos futuros são atraentes por terem menor custo e maior volume do que o mercado à vista, mas as perdas disparam devido à alavancagem. Se você negligenciar nem que seja um único fator, vencimento, perda de rolagem ou custo de hedge, o prejuízo vai virar uma bola de neve. Aviso legal: este curso é para fins educacionais. Todas as decisões de negociação e a responsabilidade são inteiramente suas. Em situações extremas, as perdas reais podem exceder em muito as expectativas, gerando chamadas de margem, ajuste ou liquidação forçada dos contratos. Inscreva-se, deixe o seu like e salve este checklist nos favoritos. Na próxima aula vamos aprender sobre o risco prático e a gestão de posições em futuros de criptoativos.